Esportes são uma modalidade de ação social criada para mostrar que o ser humano é quase que uma máquina em constante aprimoramento. Através da ideia de superar os seus limites e sempre tentar empurrar a barreira um pouquinho mais pra frente, os atletas buscam sempre serem mais rápidos, mais fortes, e a sua determinação, pelo menos na sociedade atual, acaba servindo como espelho para inspiração de pessoas comuns, ocupando o espaço que antigamente pertenciam a heróis épicos e catalisadores de glórias. O esporte, tanto de forma competitiva quanto recreativa, está presente na sociedade humana provavelmente desde antes do que possamos documentar. E como tudo que é absolutamente incrível e forte, não é de forma alguma bem visto, quiçá aceito pelo pessoal chataço da militância. E aí, eu sou aquele que alguns chamam de salgadinho de farinha de milho. E eu queria dar um aviso muito rápido pra vocês nesse vídeo, em específico, talvez nos próximos 2 ou 3, eu não sei. Nós não vamos ter joguinho de fundo, porque eu tô viajando a trabalho e me esqueci de gravar as gameplays e guardar no meu notebook. Então, pra quem conhece o meu outro canal, o formato vai ser mais ou menos parecido, e provavelmente eu vou acabar fazendo na edição um protótipo do novo formato que eu tô levando pra lá. Sim, aquele canal vai voltar, e se você não sabe do que eu tô falando, no final de todos os vídeos tem ali, bonitinho, o link pra ele. São vídeos mais elaborados, com temas um pouco mais complexos, e eu espero que quem não conhece passe a conhecer e gostar. Fora isso, aquela mesma ladainha de sempre, entrem no grupo do Telegram, porque eu aumentei bastante a frequência desses vídeos e eu tô querendo colocar dia sim, dia não, de forma perpétua. E por mais que isso ajude a recomendar o canal pra outras pessoas, talvez o pessoal que tá inscrito e que já conhece o meu trabalho não esteja recebendo a notificação de todos os vídeos. Então entra lá no meu canal do Telegram que você vai ser notificado, e como vai ter vídeo quase todo dia, você será informado na exata hora em que ele for publicado. Ou simplesmente pode ir lá e consultar os vídeos antigos para assistir o que você se interesse ou na ordem que você ainda não assistiu. Agora sim, seguimos com o tema. Hoje eu vou provar para vocês como não só os esportes, como toda e qualquer atividade física se tornou fóbica. Isso mesmo, meus amigos. A ideia de sair por aí, correr, levantar umas pedras, levantar uns pesos, melhorar o seu desempenho fazendo um exercício cardiovascular é inteiramente preconceituosa com as pessoas que não querem fazer muito esforço nem chegar no seu peso ideal. Porque essas atividades físicas não levam em consideração que pessoas com maior massa corpórea têm uma natural dificuldade a praticar esse tipo de coisa. E é claro que isso deveria ser levado em conta em grandes eventos desportivos, para que de maneira totalmente natural e orgânica eles também sejam mais inclusivos. Pelo menos é o que essa matéria aqui do Portal UOL fala em tempo de Olimpíada. Intitulada de Corpo de Atleta, a matéria fala sobre a estreia de um documentário que conta a história de 5 atletas que, muito embora tenham ótimas posições nas competições, ainda sofrem, entre aspas, e essas aspas eu adicionei aqui porque o negócio tá meio absurdo, vitórias por causa da violência em seus corpos. Aí a matéria começa a falar sobre a idealização do corpo atlético e como aquele famigerado shapezinho que a gente vê nas fotos, nos vídeos e até nas competições não devem ser considerados os únicos corpos perfeitos, esteticamente falando, é claro. E é aí que é provada inicialmente uma disfunção cognitiva monstruosa de quem escreveu a matéria, com aquela vontade incontrolável de impor uma narrativa e de tentar mudar a consciência coletiva das pessoas através de algo que nós naturalmente sabemos, pois provavelmente vem instalado de fábrica no nosso cérebro, que pessoas com perfil físico atlético acabam tendo um índice de massa corporal menor. Inclusive, para que a gente consiga elaborar um pouquinho melhor um argumento, é sempre bom entender um pouco de linguística e como ela é utilizada muitas vezes para tentar ludibriar as pessoas com agendas. Porque caso você não tenha notado, aqui há uma tentativa de trocar a ideia de um corpo preparado para um esporte específico, que no caso eu acredito que sejam as modalidades responsáveis por arremesso e levantamento de peso, e nesse caso sim, o atleta bem preparado vai acabar tendo um corpo que não é necessariamente estético, porque você precisa ter uma boa base de gordura, consumir muito carboidrato para conseguir uma explosão de energia, que possibilite você levantar, sei lá, 240 quilos, ou arremessar uma bola de boliche por uns 30 metros, mas que de forma alguma isso reflete a realidade estética dos atletas, como a matéria tenta forçar desesperadamente na ideia de conseguir uma aceitação que não vem necessariamente da ideia específica de um atleta. E para entender um pouquinho melhor disso aí, a gente vai ter de falar sobre a origem do conceito estético. Vamos lá!
Nos milhões de anos de aprimoramento tanto social quanto pessoal do homem, a gente acabou descobrindo que ou fazer um exercício, ou levantar uns pesos, ou dar uma corrida por aí, acabava diminuindo o nível de gordura tanto abdominal quanto em outras partes do corpo, e isso possibilitava que a gente tivesse um melhor desempenho, tanto pela questão química hormonal, quanto pela questão de alimentação e uma rotina de exercícios. As comunidades adotaram esse tipo de rotina para pessoas com função específica de desempenho físico, sejam caçadores ou força de batalha com o objetivo de proteção de territórios ou anexação de outros territórios. Isso acabou formando a ideia cultural de que pessoas com físico mais avantajado tendem a ter capacidades de defesa e capacidades de obtenção de recursos aprimoradas, e assim foi criado aquele negócio lá de fulaninho tem um corpo ou um porte mais atlético, e junto disso as pessoas acabam atribuindo de fato um melhor potencial a esse tipo de pessoa, gerando até algumas coisas que, embora muita gente discorde, a gente acaba vendo em umas pesquisas por aí, como por exemplo aquela de que pessoas mais bem preparadas fisicamente e com traços mais simétricos têm uma maior probabilidade de sucesso profissional. Isso logicamente vem daquela ideia de que as pessoas valorizam alguém que está bem nutrido e numa condição de saúde mais favorável, porque aquilo melhorará as chances de sobrevivência daquela comunidade. Tem até uma galera que fala sobre um conceito de tal de biocastas, mas como eu ainda não estudei esse tipo de assunto, eu prefiro não comentar para não falar bobagem. Então beleza. Isso que eu acabei de falar é basicamente a explicação social antropológica de por que as pessoas consideram o porte atlético algo esteticamente favorável. Agora vamos falar um pouco da questão biológica. Quando a humanidade era basicamente composta não por agricultores, mas sim por caçadores e coletores, pessoas que tinham vantagem genética para adquirir massa muscular ou perder gordura com mais facilidade, acabavam apresentando um desempenho melhor dentro das comunidades para conseguir alimento. Seja porque o brother tinha uma melhor capacidade de corrida para conseguir pegar pequenos roedores, seja porque ele era mais resistente e conseguia ficar tentando espetar um mamute por umas 5 horas até eles conseguirem, sempre houve uma valorização desses aspectos estéticos, porque eles simplesmente passam a ideia de que aquela pessoa tem uma capacidade melhor de sobrevivência do que os outros que não têm aquelas características. Inclusive, durante muito tempo mesmo, essa era basicamente a única regra de seleção de parceiros que existia, fazendo com que esses indivíduos deixassem mais descendentes e, consequentemente, com o desenvolvimento social mais tardiamente, alimentaram ainda mais a teoria cultural e a base mitológica, compondo a ideia de heróis locais, e em algumas sociedades como a sociedade helênica, hoje conhecida como gregos, na figura do atleta olímpico, que eram justamente competições dadas entre as cidades-estados em época de paz. Mesmo hoje, com boa parte da população sendo ou sedentária ou pelo menos não atleta, ainda assim, as pessoas que conseguem cultivar a sua musculatura e obter um bom desempenho, seja ele cardiovascular ou em outra atividade, mas contanto que isso fique visível no corpo da pessoa, acabam se destacando socialmente por conta da aparência atlética, mostrando que não é uma mera imposição social, mas sim uma forma de mostrar que aquele indivíduo é melhor preparado para sobreviver a uma crise ou até para defender as outras pessoas em um caso de emergência do que alguém que simplesmente tem um físico normal ou um físico abaixo da média. E é aí que a gente volta para aquela tentativa de bagunçar linguisticamente um termo ou outro exposto na matéria. Não é porque você quer ser reconhecido como alguém bonito ou esteticamente agradável que você vai ser. O mundo não funciona através da realização das suas vontades internas sem um esforço aplicado. Para que você tenha aquele shape do Usain Bolt ou aqueles braços gigantes do Michael Phelps, é necessário que você treine, que você tenha uma rotina alimentar adequada e que você faça o que provavelmente todo mundo que conseguiu esse desempenho físico aprimorado fez ao decorrer da história. Isso envolve uma dieta adequada, isso envolve rotina, ou seja, todos os dias você vai ter que se esforçar um pouquinho e, principalmente, acarretado nisso tudo, isso vai envolver disciplina e força de vontade, que é justamente o que esse pessoal não tem. E eu não tô falando dos atletas de levantamento e arremesso de peso, esse pessoal inclusive tem conquistado boas medalhas, então significa que eles estão sim fazendo um bom trabalho, mas sim das pessoas que querem usar a imagem desses atletas para tentar, através de disrupções cognitivas, mudar a cabeça das pessoas em conceitos estabelecidos desde que nós nos entendemos como uma sociedade. Pessoas atléticas e esteticamente favoráveis
favorecidas são de fato reconhecidas e desejadas pelas outras pessoas, justamente porque elas têm um potencial de ou sobrevivência, ou de melhor desempenho em crises, ou em outras coisas que não vão caber eu explicar aqui nesse vídeo, mas que vale a pena lembrar de que se alguma coisa é valorizada por um ser humano é porque aquilo tem um real motivo, e não essa bobagem de social. Inclusive, esse negócio é basicamente uma desculpa para as pessoas tentarem receber a atenção ou reconhecimento que essas outras pessoas têm, sem fazer o esforço ou até, quem sabe, em alguns casos bem específicos, ter a sorte do pessoal que eles estão invejando. Portanto, em resumo, essa bagunça toda e essa tentativa de colocar esses ideais positives, utilizando atletas de alto desempenho, que no caso são os praticantes de esporte que exigem que você precise de uma mobilidade muito alta ou de um baixo peso combinado com uma tonificação muscular específica para conseguir atingir o melhor resultado, vai ser logicamente mais reconhecida, mais admirada e, em termos estéticos, mais desejada pelas pessoas, porque isso representa não uma maestria em uma finalidade específica, como por exemplo o cara que arremessa e levanta peso, mas sim uma série de outras atividades que podem ser realizadas com maior eficiência, principalmente quando a gente fala de reação ou de proteção das pessoas que gostamos, porque é algo natural. Até pode ser que eles consigam enganar algumas pessoas, por mais que essas pessoas vão achar essa narrativa mais confortável do que de fato ter de enfrentar a realidade e se esforçar muito para conseguir aquele corpo. Eu sei porque eu estou nesse caminho já faz um bom tempo, e por isso eu mesmo posso falar, não adianta tentar enganar todo mundo à sua volta para que eles achem você uma pessoa esteticamente favorável, porque no final das contas você está se enganando e está querendo enganar as outras pessoas para que elas aceitem você sem que você tenha os louros do esforço. Há um tempo atrás eu era sedentário e eu tinha uma massa muscular não tão bem desenvolvida, inclusive eu sofria com sobrepeso. Foi através de uma alimentação melhor, uma rotina de exercícios e de estudar como é que funcionava o meu corpo que eu consegui me aprimorar e melhorar a minha qualidade de vida. E eu não teria essa melhor disposição para acordar, fazer o que eu tenho que fazer, manter os meus canais, trabalhar por fora para conseguir suprir todas as contas e estudar para que eu consiga me entender melhor e entender melhor o mundo que me cerca, se eu simplesmente ficasse cansado o tempo todo. A maioria das pessoas não fazem isso pelo afago no ego ou para atrair quem eles acham interessante fisicamente, mas sim pelos benefícios que vêm junto de uma estrutura minimamente atlética. Enquanto esse pessoal chato não conseguir entender isso, eles simplesmente vão continuar chorando, buscando louros e aceitação artificial, porém eles vão continuar se sentindo infelizes e vão achar que sempre falta alguma coisa, porque de fato falta. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo aqui para ajudar no engajamento e no crescimento do canal, porque tá complicado mesmo postando 2 ou 3 vídeos por semana, tá bem complicado, eu vou ficar muito grato. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até lá!